Estamos de volta, querido, com o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. E nesses últimos vídeos temos refletido na Palavra de Deus no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. No vídeo anterior falamos dos versos 24 e 25 sobre os estímulos. Jesus está falando e estimulando aos seus discípulos a como desenvolverem o discipulado. E falamos no vídeo anterior que o discípulo ele precisa se submeter ao seu mestre. Ele precisa ser servo do mestre. Ele precisa obedecer, ele precisa aprender do mestre. Depois falamos que o discípulo precisa ser igual ao seu mestre. Ele precisa caminhar junto com o mestre, ele precisa ouvir do mestre para que ele possa então fazer outros discípulos. E depois Jesus fala das lutas e das dificuldades do discipulado, da perseguição que haveria por causa do desenvolvimento do Evangelho através do discípulo de Jesus. Hoje, portanto, queremos abordar os versos 26 e 27, onde nós encontramos a proteção de Deus. Se por um lado, Jesus fala que o desenvolvimento do discipulado, o cumprimento do desejo do mestre, do Senhor em desenvolver o discipulado seria algo difícil, algo que haveria sofrimento, que haveria dificuldade. Por um lado, Jesus conforta o coração dos discípulos, conforta o meu e o seu coração, trazendo-nos essa promessa, dizendo no verso 26, não temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Essa é a promessa de Jesus no verso 26. Não temais, ou seja, os discípulos não devem temer o mundo, porque Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege. Então lembre-se do que Jesus havia dito, né? No finalzinho do verso 25, se eles chamaram ao dono da casa como alguém que estava fazendo os seus sinais, manifestando seu poder pelo poder de Satanás, quanto mais aos seus domésticos, quanto mais aqueles que estão dentro da casa também. Não é? Então, Jesus fala que embora os filhos de Deus fossem reconhecidos como seus discípulos, eles de fato também seriam perseguidos como Jesus. Jesus diz que os seus discípulos seriam maltratados, seriam acusados de serem maus, de usarem poderes demoníacos. Mas Jesus conforta, dizendo, não tenham medo daqueles que lhes causam problemas, pois olhem para frente, continuem caminhando, porque Jesus encerrará tudo debaixo da sua soberania. Ele diz no verso 27, o que vos digo, ou melhor, no verso 26, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Ou seja, não há nada encoberto que não seja revelado, ou oculto que não seja conhecido. Ou seja, a iniquidade do mundo será mostrada pelo que é, e a justiça dos crentes, a justiça dos discípulos será mostrada pelo que Deus é, pelo que Deus fez, pela justificação que Jesus trouxe para os crentes. Então nada ficará encoberto, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não devemos ficar preocupados com as ameaças dos homens. Não devemos ficar preocupados com as perseguições que sofremos, porque tudo isso ocorre patente aos olhos de Deus. Tudo ocorre debaixo do cuidado de Deus. Portanto, Jesus diz, não temais, não tenham medo de serem perseguidos, não tenham medo de serem maltratados, não tenham medo de serem humilhados, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Toda essa perseguição, tudo aquilo que o servo de Deus sofre,
virá à tona, será colocado às claras. E toda a justiça que os filhos de Deus praticam será revelada pelo próprio Deus. Não devemos nos preocupar, queridos, com aquilo que o mundo diz agora. Não devemos nos preocupar com aquilo que os nossos inimigos dizem, mas com o que Deus dirá no final. Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 4, verso 5, ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui é dizendo que haverá um tempo em que Deus julgará todas as coisas. Esse julgamento não deve ser feito por mim ou por você. Não devemos julgar os homens maus. Não devemos julgar aqueles que nos perseguem. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas aguardar e não temer, conforme Jesus Cristo. Porque Deus trará à luz tudo aquilo que é feito às escuras, nas trevas. Deus vai manifestar todos os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nossos inimigos não podem impedir a nossa justificação de Deus, a nossa proteção, nem a própria exposição pública deles. Deus fará isso pelo poder da sua graça. Nós queremos no presente é o respeito dos homens ou o elogio de Deus no futuro? Queremos receber o aplauso dos homens hoje? Ou queremos receber a confirmação da graça de Deus no futuro? O que nós ansiamos, meus queridos, como servos de Deus? O que o Evangelho nos leva a desejar no presente? Se não sermos fiéis a Deus, se não proclamar o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus? É isso que devemos desejar no futuro. Sermos fiéis ao nosso Deus, para que no presente, para que no futuro, Deus confirme sobre nós as obras das nossas mãos. Que motivo maior poderíamos ter para servir fielmente ao Senhor e enfrentar o mundo sem medo, senão a promessa de Deus? Não os temais, diz Jesus. É a promessa dele para nós. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mas Jesus diz também que não deve haver segredos no cristianismo. O que o Senhor revelou na escuridão, devemos dizer à luz. O que o Senhor sussurra nos nossos ouvidos, devemos subir ao eirado e proclamar. É o que diz o verso 27. Jesus diz: o que vos digo às escuras, dizei à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai no eirado. Queridos, nós devemos nos preparar. O discípulo, ele aprende do seu mestre. Vimos no verso 25 que o discípulo precisa se submeter à palavra, aos ensinos e às orientações do seu Senhor. Para que depois então ele possa, tendo aprendido do Senhor, ele possa ser um discípulo. Por isso, o discípulo estuda, o discípulo medita, o discípulo ora, o discípulo busca a orientação do mestre. E Deus abre a sua verdade, Deus abre a sua palavra aos seus corações e às suas mentes. Mas tudo aquilo que é aprendido no lugar secreto, tudo aquilo que é aprendido no nosso quarto, escondido do mundo,
Jesus diz que deve ser publicado em plena luz. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o ao irado. Não é? A proclamação do Evangelho é essa. O Evangelho de Cristo tem que ser proclamado à luz do dia, ou seja, para que todos vejam. Ele deve ser proclamado à plena luz. Durante os tempos do Novo Testamento, os rabinos judeus que frequentavam as sinagogas, frequentemente eles treinavam os seus alunos e para treiná-los ficava ao lado deles, sussurrando ao ouvido deles. E que o aluno ouvia ser sussurrado no seu ouvido, assim então ele falava em voz alta. E Jesus então usa essa figura para dizer que aquilo que ele fala aos nossos corações, na quietude da nossa reflexão, no recôndito do nosso canto, do nosso quarto, deve ser anunciado, deve ser pregado em plena luz, deve ser pregado em voz alta. É a palavra que nós devemos falar ao mundo, sem esconder nada, sem omitir nada. Transmitirmos todo o desígnio de Deus. Nos dias de Jesus, as pessoas gritavam dos telhados para que todos que estavam a uma grande distância pudessem ouvir. Os anúncios oficiais naquele tempo eram divulgados por esse meio. E o escriba abria o rolo e se colocava numa posição mais alta e com a voz bem impostada, bem audível, gritava do telhado, gritava da tribuna para que o maior número de pessoas pudesse ouvir. O Talmud, que é um livro dos rabinos, fala que eles tocavam trombetas dos telhados para anunciar os feriados religiosos. E um remanescente moderno pratica o anúncio dos tempos de oração, quando do alto o minarete toca, dizendo e anunciando para os muçulmanos que é o horário, que é o tempo da oração. E Jesus nos diz que nós devemos, aquilo que temos aprendido dele, aquilo que ele nos diz às escuras, nós devemos pregar à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Em 398 d.C., João Crisóstomo foi nomeado patriarca de Constantinopla. E no seu zelo por uma reforma, ele conseguiu para si a fúria da imperatriz Eudóxia, que não queria as reformas de João Crisóstomo. E ele foi exilado. Pouco tempo depois ele retorna do exílio. E novamente ela manda ele para o exílio. E assim fora João Crisóstomo perseguido. E a essa perseguição ele se refere com as seguintes palavras: o que eu posso temer será a morte? Mas você sabe que Cristo é a minha vida e que eu vencerei pela morte. Será que será o exílio? Será que é a pobreza? O medo? As riquezas pelas quais não suspiro? Diante da morte, eu não me encolho, porque Cristo é a minha vida. Queridos, que coragem, que exemplo de força e vigor diante das dificuldades, diante da morte, diante da perseguição. Portanto, Jesus nos chama hoje para que nós não temamos. Não precisamos temer aqueles que nos perseguem, porque Cristo é quem nos guarda. E Ele, com a sua palavra, com a sua doce presença, conforta o meu e o seu coração, dizendo a nós hoje: portanto,
Não temais. Não temais. Descanse na minha palavra. Descanse em mim, pois eu tenho cuidado de vós, diz Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê descanso. Que Deus te dê paz em meio às perseguições que, porventura, tenhamos sofrido na nossa vida cristã. E confie que nada ficará encoberto. Tudo será revelado. Nada ficará oculto que não seja conhecido. Deus trará à luz todas as obras. Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde. Que Deus fortaleça a sua vida. Amém.